povo de Deus! Nesse dia 22 de junho de 2023, vamos dar continuidade à palavra do Senhor, que se encontra no livro 2 Crônicas 7, do versículo 1 ao 22, que está escrito assim na palavra de Deus. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois 22.000 e de ovelhas 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. E os sacerdotes, segundo as suas turmas, estavam em pé, como também os levitas, com instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles, e os sacerdotes tocavam as trombetas defronte deles, e todo Israel estava de pé. E Salomão santificou o meio do pátio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de metal que Salomão tinha feito, não podia caber o holocausto e a oferta de manjares e a gordura. E naquele mesmo tempo celebrou Salomão a festa 7 dias, e todo Israel com ele, uma muito grande congregação, desde a entrada de Ramate até o rio do Egito. E ao dia 8º celebraram o dia da restrição, porque 7 dias celebraram a consagração do altar e 7 dias a festa. E no dia 23º do 7º mês, o rei deixou ir o povo para as suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi, a Salomão e ao seu povo de Israel. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. E se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nelas estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo o que ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono de teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não faltará varão que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra, que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbios e morte entre todas as gentes. E desta casa que fora tão exaltada,
Qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? Então dirão: porquanto deixaram ao Senhor de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles, e os serviram, por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nós podemos ver, 2 Crônicas 7, um capítulo tão pregado a partir do versículo 14, as pessoas gostam de ministrar muito sobre esse capítulo, mas nós podemos ver aqui que a obra do Senhor, da casa do Senhor, a obra de Salomão ali, com todo o povo de Israel, é finalizada. Ali eles já estão diante do templo, onde foi construído aquele lugar, né, onde a glória do Senhor ali se manifestou, e todo o povo ali pôde ver a glória do Senhor de uma forma que manifestava tão grandemente que tinha momentos que eles não conseguiam entrar ali. Tamanha a glória do Senhor que estava naquele lugar, enchendo a casa. E a Bíblia diz que os filhos de Israel, quando via descer fogo e a glória do Senhor, eles se encurvavam com o rosto em terra sobre o pavimento. Eu fico imaginando que coisa linda, que coisa maravilhosa, aquele povo vendo ali, depois de tanto tempo, a glória do Senhor sendo manifesta. Porque ali Deus estava abrindo a todo o povo ali, para que o povo pudesse ver que ali ele tinha se agradado daquela obra. E nós podemos ver que logo após isso, Deus aparece para Salomão a segunda vez e faz promessas. E me chama a atenção que quando Deus, ele fala, né, escolhi para mim este lugar, mas agora você vai me ouvir, Salomão. Você vai prestar atenção no que eu vou falar. Aí no versículo 13 ele diz: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Sabe, Deus está ensinando o povo ali. Deus está falando assim: olha, qualquer situação que acontecer de eu mirar, e qualquer situação que acontecer de repente de eu cerrar os céus, de eu impedir que a chuva caia, ou se eu mirar e ordenar que os gafanhotos consumam a terra, ou se vier peste sobre o meu povo, é fácil, Salomão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, ou seja, se houver arrependimento, se houver clamor, se houver súplica, se houver oração, se houver humilhação, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os teus pecados e sararei a sua terra. E ele diz: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Olha como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Deus estava falando assim: qualquer situação que acontecer, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar. Muitas vezes, sabe o que acontece? As pessoas, elas escutam a voz do inimigo e começam a ouvir a voz de condenação, muitas vezes, e para de orar, para de buscar, já se sente condenado. E aí o que acontece? Esquece dessa palavra, que Deus é misericordioso, que o próprio Deus falou que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e se arrepender. Muitas vezes, sabe o que falta? Arrependimento verdadeiro, arrependimento sincero. Às vezes as pessoas, elas não querem se arrepender, mas elas condenam a si próprias e se deixam condenar. E o Senhor está falando aqui que ele vai ouvir dos altos céus. Isso significa que o nosso Deus é vivo, que o nosso Deus é poderoso, que ele está atento a ouvir o meu e o seu clamor, a minha, a sua oração, a nossa súplica. Ela não passa desapercebido diante de nós. Mas algo me chama a atenção neste capítulo, quando o Senhor fala: olha, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizerdes tudo conforme te ordenei, guardares os meus estatutos, também confirmarei o teu reino. Ou seja, sabe qual a vontade do Senhor sobre as nossas vidas? Confirmar a nossa vida com Deus.
confirmar a nossa caminhada com Deus. A vontade dele, a vontade do soberano é que em tudo a gente vá bem, que em tudo a gente caminhe corretamente, para que nós venhamos ter todos os dias a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Ele está falando assim, olha, porém, ele está ensinando, o Senhor está ensinando neste capítulo, é um grande ensinamento. Ele está falando, porém, se desviardes, versículo 19, e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos tenho propostos, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles. Sabe o que me chama a atenção? Aí ele fala, né? Então arrancarei os arrancarei da minha presença, os lançarei da minha presença, esta casa que consagrei o meu nome, e farei com que seja provérbio e morte entre todas as gente. Sabe o que me chama a atenção? Esse versículo 21. Olha só o que está escrito. E desta casa, que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá, por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? Versículo 22. E dirão, porquanto deixaram ao Senhor, Deus de seus pais, e os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles, e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Então sabe o que acontece? O que eu estou cansada de ouvir é as pessoas perguntando, por que a terra está desta forma? Por que tantas pessoas estão sofrendo? Se Deus existe, por que tanta maldade está acontecendo na terra? Sabe o que está acontecendo? A desobediência. Deus falou aqui neste capítulo que se as pessoas abandonassem ele e fossem após outros deuses, isso iria acontecer. E as pessoas iriam perguntar. Então, assim, o que está acontecendo nos dias de hoje, esse capítulo aqui está respondendo, principalmente o versículo 21 e 22, que está dizendo que se houvesse desobediência, as pessoas fossem se prostrar diante de outros deuses e esquecesse do Senhor. Então as pessoas hoje em dia estão arrumando tanta desculpa. Não, mas sabe o que é? Eu gosto de servir o meu santinho, minha santinha. Eu gosto de servir, eu gosto de adorar, porque me faz tão bem. Não faz bem, não. A palavra do Senhor está dizendo, Deus, ele é criador de todas as coisas, ele criou todas as coisas. Ele criou os luminares, ele criou a natureza, e aí as pessoas pegam da natureza algo e constrói e coloca ali para adorar no lugar do Senhor. Imagine, se coloque na situação do nosso Deus, para ver o que você vai sentir se você ver alguém que você criou desonrando a tua própria vida. Aí você vai ter mais ou menos um entendimento do que Deus quer dizer. Sabe o que o Senhor está querendo dizer? Ele não divide a glória dele com nada. E nem com ninguém. Ele não vai dividir a glória dele com a criação, porque ele é o Criador. E se ele é o Criador, não adianta as pessoas querer desobedecer. Porque se desobedecer, sabe o que Deus diz? Caco entre os cacos. Porventura, a criatura vai contender com o Criador ou vai querer ensinar o Criador? Então, ao invés de você desagradar ao Senhor, seguindo após outros deuses, se arrependa, clame pelo nome do Senhor, se humilhe na presença dele, para que a glória dele também se manifeste na tua vida, na tua casa, no teu casamento, na tua família, e tudo na tua vida vai bem, porque o Senhor é aquele que vai adiante de ti. Amém? Deus abençoe. Eu sou a pastora Maria Paiva, da IAP, Sol da Justiça. Tenha um dia de bênção e de vitória, em nome do Senhor Jesus.